Beleza. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na semifinal do GV Open. É um prazer recebê-los todos aqui. A gente vai debater a moção. Esta casa acredita que a fonte é arte. Dentro desse parâmetro, meu nome é Gabriel Gui, eu vou ser o chair dessa rodada. Não julgo sozinho. Comigo eu tenho duas excelentes panelists, caso queiram se apresentar, na ordem que aparece no drop, por favor. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui. Meu nome é Clara Prado e eu desejo um excelente debate. Oi, pessoal, me chamo Rafaela, sou presidente da SDDU e é um prazer julgar essa rodada com vocês. Beleza, pessoal, excelente. Então, sem mais delongas, eu vou marcar no chat, mas eu peço que vocês também marquem o tempo de vocês para controle. E aí, dentro desse aspecto, primeiro-ministro ou primeira-ministra está reconhecido. E aí, galera, enfim, um prazer estar aqui com vocês. Começo meu discurso em instantes. É isso aí, só agradecer principalmente Gabriela, minha dupla. Tá sendo um campeonato bem legal. Então, peço só que vocês prestem bastante atenção, no meu discurso. E roll, let's go, né? Começo em 3, 2, Primeiro de tudo, a gente tem que definir aqui o que exatamente é arte, né? Quando a gente define o que é arte, a gente pensa tipo, em objetos, em coisas, performance necessariamente, que tem um objetivo tipo, de reflexão, de deslocar o pensamento das pessoas em prol de alguma coisa. O que é arte, tipo, o impacto que a arte tem é totalmente subjetivo e depende principalmente tipo, da performance, né, e do foco da pessoa que está analisando aquilo. Eu posso analisar uma obra, por exemplo, sei lá, uma obra até famosa, validada socialmente, posso analisar e não ter impacto nenhum em mim, mas outra pessoa pode olhar para aquilo e ter um impacto muito grande. Isso a gente pode falar sobre qualquer coisa, grandes obras, por exemplo, até tipo a própria igreja de Gaudí Sagrada Família. Para alguns é só uma construção, para outros é uma questão tipo de realmente tipo, assim, mudar a perspectiva de vida de acordo com a religião, outros é só uma questão arquitetônica. Então, o objetivo, né, tipo assim, o quanto realmente essa arte impacta a vida das pessoas depende muito mais da pessoa que absorve aquilo, da pessoa que olha e tipo como que ela absorve tipo, em detrimento, tipo assim, de realmente coisas objetivas daquela arte em si. Tá, dado isso, a gente tem que tipo, mostrar duas coisas nesse debate. Primeiro, como que necessariamente essa arte, ela, tipo, são com critérios diferentes, né? Para você avaliar o que é arte de acordo com a produção e de acordo com a interpretação. E segundo, tipo, como que essa arte gera todas as reflexões, tipo, que todos os tipos de arte do mundo gera, e logo ela deve ser considerada, tipo, arte ser colocada no mesmo cesto em específico. Tá, e esse primeiro ponto, tipo, necessariamente, tipo, como que essa arte, ela se diferencia, né? É a respeito, tipo, da critério, tipo, de configurar a produção, interpretação. A gente tem que justamente, tipo assim, cara, quando você pensar qual o processo produtivo de uma arte, né? Segue quase uma metodologia, no sentido, tipo assim, uma arte tem que ser feita com necessariamente intenção de, tipo, com necessariamente intenção, método, às vezes usar, tipo, cores, formatos e, tipo, coisas do tipo. Esse é o critério ou de produção dessa arte e tem um critério de interpretação, que é justamente o negócio que eu falo, né? Que eu queria dizer lá no início, se essa arte, ela desloca, tipo, qualquer questão de reflexão e deslocar o pensamento para algum lado, ela já se configura a arte pela questão, tipo, da própria interpretação, que é assim que a gente valora, tipo, no status quo, o que é arte em ambos os cenários, né? Tá, mas esse primeiro ponto, por que que necessariamente isso não deve ser avaliado nesse debate? Igual o próprio InfoSlide fala, a arte ela foi enviada anonimamente. Então a intenção da pessoa que produziu e etc, ela não pode ser analisada no sentido de, tipo assim, essa pessoa ela seguiu um método, essa pessoa ela seguiu, tipo, coisas que tipo, podem tornar essa arte como uma coisa objetiva de acordo com os métodos científicos da arte e tal. A gente não pode pressupor isso. Então o campo de análise desse debate, ele deve ser inteiramente sobre, tipo, ao poder de interpretação, o impacto que essa arte chega em várias outras coisas. Tá, sobre essa questão de interpretação, cara, tipo assim, eu preciso que vocês abram muita mente mesmo, porque a arte, hoje em dia, ela pode ser considerada qualquer coisa que gera reflexão, né? Igual eu caracterizei lá no início. Por isso que a arte, ela passou por grandes mudanças, e a gente considera silêncio arte, a gente considera aquelas performances, tipo, de mexer o corpo e de fazer com que as pessoas interajam com você como arte também. Todas essas coisas elas são consideradas artes, por mais esquisitas que a população média possa achar, justamente porque essas coisas, elas causam uma reflexão
reflexão e elas deslocam o pensamento da pessoa média para algum lado, né? Então, tipo, o fato dela deslocar esse pensamento já configura ela como arte, mesmo ela não seguindo critérios objetivos e, tipo, coisas do tipo, porque, enfim, ela causa esse impacto na vida das pessoas. Mas antes de eu prosseguir, quero pôr aí, vai Milan. E o valor estético não conta? Cara, pelo amor de Deus, né? O valor estético claramente não conta. E dois pontos mesmo é que eu vou analisar isso, porque, cara, eu acho que o que a gente valoriza, que, tipo, que é arte, etc., depende muito mais da nossa percepção subjetiva. Isso pode ser a percepção individual das pessoas, mas principalmente a percepção temporal mesmo. Isso é muito importante, porque o que a gente, tipo assim, valora como arte é coisas que geram valor pra gente de acordo com critério temporal, né? Então, igual na Idade Média, só aqueles quadros super, assim, tipo, aqueles quadros super, tipo, bonitos e, tipo, clássicos, etc., eram considerados artes. Hoje em dia, qualquer coisa, tipo, que seja disruptiva, de acordo com a visão do século XXI, necessariamente é considerado arte também, porque desloca a gente e porque preenche essas lacunas de pensamento, tipo, em relação ao como que aquilo impacta e etc. A gente não tá analisando aqui se aquilo era considerado arte naquele período, se aquilo é considerado arte herói, então a gente tem que necessariamente analisar de acordo com a visão que a gente tem no status quo, a visão que a gente tem de mundo agora. Se aquela arte ela desloca qualquer coisa do nosso pensamento de acordo com a nossa visão de agora, necessariamente a gente tem que considerar isso arte. Tá, mas dois pontos de análise aqui, né? Cara, tipo, principalmente. O principal ponto que eu quero desenvolver aqui pra vocês é como que necessariamente quando a gente olha pra esse mictório, por exemplo, e a gente tipo fica pensando, isso é arte ou não é arte, o que isso está fazendo com a gente é justamente gerar um debate, né? Gerar um debate, uma reflexão sobre o que deve ser considerado arte, o que não deve ser considerado arte, e fazer pelo menos a gente pensar e ser crítico sobre as coisas. O fato da gente ter que ser crítico sobre aquilo ser arte ou não é justamente uma coisa que faz com que corrobora com essa minha premissa, que eu falo, tipo assim, sobre como que necessariamente aquilo gera algum tipo de reflexão, né? Se eu faço uma reflexão valorativa daquilo, seja binário, do tipo, é arte ou não é arte, já coloco o interlocutor, o observador, a necessariamente, tipo, ter um senso crítico daquela parada e realmente, tipo, observar e, tipo, pensar, cara, tipo, refletir sobre coisas do mundo e se deslocar, seja pro bem ou pro mal, tipo assim, você é mais receptivo com a arte ou você é mais crítico com a arte, dependendo daquela obra, mas esse critério, tipo assim, de fazer o interlocutor ser impactado por aquilo, de se deslocar dessa maneira, já mostra como que essa arte em específica, ela cumpre o seu papel, tipo, de reflexão social, e se ela cumpre o seu papel de pelo menos plantar uma semente na cabeça das pessoas e convidar elas a enxergarem o mundo de maneira minimamente diferente, se essa arte já faz isso, ela já se configura como arte, justamente por cumprir esse papel social, de, tipo assim, de fazer as pessoas enxergarem o mundo de uma maneira diferente, coisas do tipo. Tá, mas um último ponto sobre isso é que justamente a própria InfoSlide fala, né, que ela foi rejeitada em relação, tipo, porque que ela foi rejeitada por ser uma coisa indecente, provocativa e sem valor artístico. Naquela época, o valor artístico, eu falei pra vocês, era muito mais uma questão renascentista, né? Aquelas obras muito loucas, que tem uma história por trás e várias coisas do tipo. Mesa, vejam como a parte, por exemplo, que fala indecente e provocativa é justamente o que faz a gente valorar na sociedade de hoje, o que é arte. Aquilo que te provoca a sair da caixa, aquilo que te provoca a pensar de fora e coisas do tipo, já é uma coisa que tipo, te convida a pensar sobre o mundo, né? Tipo, te provoca a mudar de opinião, te provoca tipo, conversar sobre aquilo, debater e coisas do tipo. Se o próprio InfoSlide fala que ela é indecente e provocativa, nos nossos moldes de hoje, na nossa visão que a gente tem hoje, a gente considera esse tipo de coisa coisas que realmente deslocam o interlocutor, que geram valor para as pessoas e, portanto, deve ser considerada arte. Portanto, deve ser considerada arte por conta disso. O ponto final que eu quero mostrar para vocês é como que essa arte, como que ser considerado arte ou não, depende principalmente da subjetividade, como que a gente analisa isso. Com a nossa cabeça de hoje, essa arte, ela necessariamente ela gera uma reflexão. Se naquela época, por exemplo, ainda mais, né, naquela época, gerava essa reflexão do tipo, a gente deve ou não deve aceitar isso, se é arte ou não é, isso necessariamente já faz com que a gente se configure como arte, porque desloca o interlocutor pelo menos uma reflexão. Coisa sincera. A mesa agradece o excelente discurso e agora, para dar começo ao caso de oposição, o líder da oposição, here, here. Boa tarde, gente. Tudo bem? Consegue me escutar certinho aqui? Acho que sim. Tranquilo. Muito prazer estar aqui com vocês hoje nessa semifinal. Os pais podem levantar a mão ou fazer verbalmente. Só que se for fazer verbalmente, por favor, fala uma vez que eu vou aceitar numa situação melhor. Eu vou iniciar meu discurso na minha próxima palavra.
Painel, eu não vou trazer para você os 50 pilares da arte, qual que são as bases fundamentais. Mas mesmo que 1000 pilares existem, esse troço aí, que é esse mictório, vai contra todos esses pilares. Por isso que eu tenho muito orgulho em opor nesse debate. Eu acho que um dos principais erros de governo aqui no debate é tentar definir quais são as várias nuances da arte. Porque se você seguir a lógica de primeiro governo, se você tentar confirmar, e mesmo que tudo que eles estejam falando é verdade, se eu simplesmente pegar uma banana, descascar uma casca dela, colar na parede com uma fita, vai ser uma arte. Porque de acordo com a lógica deles, quando alguém olhar, a pessoa vai tentar começar a pensar um monte na cabeça dela e tentar prever ou tentar descobrir por que aquela banana está ali. Mas isso não é arte. E esse é o ponto. Se você confirma o caso de primeiro governo, você confirma que muitas e qualquer coisa que você quiser seja arte. E esse não é real ponto. Eu não vou me estender nas definições, tentando definir para você o que é a arte de fato. Eu vou seguir uma linha lógica com dois argumentos, um segundo mais pragmático, mas um primeiro tentando te mostrar que esse mictório, ele não é uma arte pelo simples fato que ele está desconstruindo a própria ideia de arte que era como um todo. Mas vamos para as definições. Acho que não vou me estendendo muito aqui, mas acho que uma coisa que todos têm que concordar nesse debate é que toda arte, ela representa muitas vezes, na maioria delas, sentimentos. E mais do que isso, valores de uma sociedade. Por que isso é importante? A gente tem que entender que isso é importante por conta que essa representação desses sentimentos é o que muitas vezes define como arte. Mas mais do que isso, eu acho que tudo nesse mundo ele tem uma importância. E a importância da arte ela é ser apreciada. E ela tem quando você uma das principais coisas que o artista quer é que você aprecie a arte dele quando você olha. E o ponto aqui é que para você ter essa apreciação, você precisa mais do que vários pilares, mas uma lógica por trás dessa arte. Seja sentimentos, seja reflexivo, algo do tipo. Eu acho que o ponto aqui é que, mais do que isso, tudo tem um oposto no mundo. Por exemplo, o oposto da arte seria aquilo que fere a arte, aquilo que desconstrói a arte. E se você cria, por exemplo, um esporte, a fim de mostrar que, por exemplo, as ideias do futebol, as regras do futebol estão erradas. Isso não é futebol. Isso é basicamente uma crítica, um oposto do futebol. E é exatamente por isso que esse mictório não é arte. Meu primeiro argumento é basicamente a ideia de que esse mictório, ele está indo contra o ideal da arte, está fazendo basicamente uma crítica. E se não uma crítica, ele não representa certas coisas. Vamos lá. Esse mictório pode representar várias coisas. Eu acho que tem duas interpretações possíveis que são as mais plausíveis nesse debate. Que é o quê? Ele é apenas nada, ele está jogado lá para fazer graça, como, por exemplo, sei lá, os Brain Hotson hoje em dia. Ele está lá porque ele não significa absolutamente nada, ou ele está lá como uma crítica ao próprio conceito de arte, que é basicamente dizer que tudo é arte, que fazendo uma crítica à arte. Vamos trabalhar com esses dois conceitos. Eu tenho dois mecanismos. Se ele não significa nada, eu tenho dois mecanismos. Acho que primeiro, não possui uma representação clara dos sentimentos. Você não tem ali nenhum sentimento sendo representado nesse mictório. Então, basicamente, se não tem uma representação clara, acho que você não pode dizer que isso é arte. E mesmo se esse mictório não for nada, eu tenho mais um mecanismo para isso. Ele não possui uma reflexão lógica, ele não possui nada reflexivo dentro dele. Então, acho que mais do que isso, ele não está representando uma arte em si. E eu acho que mais importante de tudo isso, que é o mais provável, se ele significa uma crítica, ele está basicamente fazendo uma crítica à própria arte. Ele está indo contra o próprio conceito de arte. E basicamente, se você está indo contra algo, você necessariamente não é aquilo. Então, esse mictório, ele não é arte basicamente porque ele está fazendo uma crítica contra a própria arte. Se ele for uma crítica dizendo a artes abstratas, que elas não significam nada e que tudo pode ser arte, ele está basicamente criticando isso porque ele está indo contra. Então, se ele é contra, ele não necessariamente ele não é uma arte. Mas antes de ir para os impactos, eu quero entender o POI segundas. Que apreciar a arte é necessário para que ela seja arte, e eu aprecio a fonte do Champ. Isso não é necessário para O ponto classificá-la como arte? isso pode ser um fator, mas o ponto é que se algo está indo contra a arte, aquilo não é arte. E aqui, basicamente, isso está indo contra a arte, porque ele ou é uma crítica que está indo contra, ou ele não é nada. E se ele não é nada, ele não tem uma lógica reflexiva ou nem representação clara de sentimentos. Então, basicamente, ele não é uma arte. Qual que é o impacto disso? Basicamente, está indo contra todos os princípios.
Mas mais que isso, acho que nosso segundo argumento mostra de uma forma mais pragmática como isso funciona. Como isso parece? Basicamente, se isso aí for arte, isso aí vai basicamente permitir com que uma desconstrução da arte como um todo aconteça. Como vou te explicar isso melhor, Guia? Tem um primeiro mecanismo. Se for algo sem significado, que basicamente é a primeira interpretação possível, acho que permite com que vários outros tipos de arte apareçam no mundo, como eu dei no início no exemplo. Ou como existe hoje em dia, os brain rots, que é basicamente um negócio jogado lá por inteligência artificial que não tem nenhum significado, e basicamente a tradução disso é que está queimando o cérebro, porque as pessoas tentam entender, mas não tem sentido, não é para ninguém entender. E basicamente, se você permite com que esse mictório ele seja considerado uma arte, tudo que for sem significado nesse contexto, vai se considerar uma arte. Se eu botar meu celular colar na parede sem a capinha, vai ser uma arte. E qual que é o real impacto disso? Que você tem mais arte sem significado. A relevância disso é que você perde o real principal fator que a arte quer passar, que é uma reflexão, quer passar uma apreciação. Se você não tem nenhum valor reflexivo, se você não tem nenhuma você tem mais artes sem justificativa, sem representação de sentimentos, você está basicamente perdendo esse ideal principal da arte, que é você ter essa apreciação. E mais do que isso, se, por exemplo, essa arte for uma crítica, tudo parecido, algo parecido com crítica nesse sentido, se isso for arte, você abre brecha para ter mais artes criticando a própria arte. Qual que é o problema disso? Que você nunca vai ter apenas o principal ideal, o principal impacto do primeiro mecanismo, que é a apreciação. Imagina como se parece um mundo onde você tem várias artes criticando a própria, as artes verdadeiras, assim por dizer. Você tem uma perda do real valor da arte, que é expressar os sentimentos, expressar os valores. E por que isso tudo importa? Por que é importante você ter esse ideal reflexivo, essa representação de sentimentos? Porque, como eu estava falando, é a forma principal da arte, que é a apreciação. A arte é feita para ser subjetiva. A arte é feita para você olhar e não entender nada. Você está ali para apreciar aquilo. Se você tem algo que apresenta uma crítica, você está indo contra essa apreciação. E mais que isso, se não significar nada, você não está tendo o real valor da arte, que é ser reflexivo, trazer uma apreciação. Por isso que, nesse debate, eu tenho muito orgulho em me opor. Mesa agradece o excelente discurso e agora, para a gente finalizar o caso do primeiro governo, adjunta do primeiro-ministro. Bom, valeu. A gente nunca sabe se vai pra final ou não, então eu não gosto de adiar agradecimento pra final. Antes de mais nada, eu só queria dizer que é muito bom ter um campeonato que possibilita alguém viver o sonho de que é ir pro WDC. Eu acho que o mérito e o esforço das pessoas sempre tem que estar acima, da condição financeira que elas têm. Então é muito bom estar em um campeonato que faz com que tenha um propósito de ajudar uma pessoa a realizar um sonho. Eu queria agradecer também o Davi pela minha dupla, pela parceria de sempre. É sempre muito bom estar com você em mais um break. E eu queria agradecer também ao Matheus Furtado, que é o meu mentor, é o meu amigo, é a minha força em inúmeros momentos, por seguir apostando todas as cartas dele em mim. Eu espero sempre te orgulhar. Mais um debate por você. Eu começo meu discurso em 3, 2, 1. Guia, essa é uma moção de acredita que, então não interessa se a gente acha que isso deveria ser arte por X, Y, Z impactos que causa na sociedade, mas se isso é verdade por A, B, C, ou por A, B, ou C razões que existem no mundo. Para isso a gente precisa entender o que a sociedade entende por arte, quem tem legitimidade para definir isso e quais são os critérios razoáveis para classificar alguma coisa como pertencente ao campo artístico. Então a gente entende que arte, enquanto categoria social, não é uma qualidade natural do objeto, então a gente não tá falando que o que faz algo ser arte é a cor daquele objeto, o peso daquele objeto, ou o formato daquele objeto. A gente acha que não existe um conjunto de propriedades físicas ou técnicas que, quando elas estão presentes, tornam automaticamente alguma coisa em arte. Em vez disso, arte é uma categoria institucional e normativa, ela é utilizada para organizar práticas de significação simbólica, isso é, para a gente distinguir objetos e gestos que devem ser lidos, preservados, debatidos e criticados sob um regime interpretativo específico, diferente daquele aplicado para objetos utilitários ou banais. A gente está falando que a arte do Duchamp, ela não é um mictório per si, porque ela não tem a utilidade do objeto mictório, ela nunca vai ser usada como um objeto mictório, ela tá ali porque ela tem algum tipo de significação e por isso ela precisa ser classificada como arte para ser preservada, debatida ou criticada. Isso significa dizer que algo é arte, não é isso que significa que dizer que algo é arte não é o equivalente a dizer que algo é bom, bonito ou moralmente aceitável. No caso da primeira oposição, Pablo Picasso não existe, artistas cubistas não existem, artistas abstratos não existem. A gente tá falando dos maiores artistas do mundo que já foram negados pelas academias tradicionais de arte, porque não tem essa questão do belo ou do bonito. Arte não existe em primeira oposição. At all.
Mas isso significa dizer que isso pertence ao campo, que isso significa só dizer que pertence que algo pertence ao campo da arte e, portanto, deveria ser tratado como tal. Quando aquilo é passível de interpretação, de crítica ou de simbologia, eu acredito que o próprio fato do líder da oposição ter passado 10 minutos falando sobre como aquilo ali era disruptivo, já causa um tipo de interpretação, de crítica e de simbologia que caracteriza algo como arte. Mas quem que pode definir o que é arte? Eu acho que se a arte é uma categoria institucional, ela não é definida unilateralmente pelo líder da oposição, porque ele acha que aquilo é daquela determinada forma. Eu não acho que determinação de arte vem por critérios naturais, eu não acho que determinação de arte vem por autoridades morais externas, eu acho que a determinação de arte emerge das práticas coletivas organizadas, a gente tá falando de exposições, de manifestos, de revistas, de movimentos, de instituições e de comunidades artísticas que legitimam alguma coisa, que dão palco para alguma coisa, para que as pessoas tenham espaço de preservação e de interpretação daquilo. Por isso, importa muito entender a Society of Independent Artists, que tá no InfoSlide, porque ela surge justamente como uma resposta a um problema já reconhecido no campo artístico antes, que é o fato de academias e salões oficiais concentrarem poder excessivo sobre o que podia ou não podia ser reconhecido como arte, impondo esses critérios muito rígidos e muito moralizados, excludentes da maior parte dos artistas. Eu acho que a promessa central dessa academia é de aceitar qualquer obra inscrita, expressa o compromisso de deslocar esse poder de definição da arte do julgamento erudito e técnico, porque o trabalho e a intencionalidade do artista carregam valor simbólico suficiente para despertarem sentimentos que a arte, enquanto categoria, se propõe nas pessoas. No final das contas, tudo que vem depois dessa nova classe artística e que é considerado arte, valorizado como arte, deveria ser considerado como arte no status quo. O Davi já fala muito bem sobre isso. Eu acho que a intencionalidade não cria arte sozinha, ela é um fator muito importante, mas ela não cria arte sozinha. Já vou evitar que qualquer oposição tente me espantalhar aqui. Se qualquer intenção individual fosse suficiente, então qualquer objetivo poderia ser arte apenas por declaração. Vou lidar com o melhor caso do primeira oposição, e é isso que realmente esvazia a categoria. Mas eu acho que negar qualquer relevância da intenção também é falso, porque transforma a arte em algo puramente retrospectivo ou puramente imposto de fora. A intenção do artista precisa sim ser considerada. Quando você ignora isso, você ignora o fato de que as práticas artísticas são ações comunicativas deliberadas, é a intenção do artista de comunicar alguma coisa. Quando você não tem a intencionalidade do artista, qualquer objeto banal continua sendo só utilitário, ele nunca pode ser ressignificado. Qualquer leitura artística seria completamente arbitrária ou imposta por uma elite, por uma classe erudita, e o campo da arte perde a sua dimensão de prática deliberada. A intenção do artista é o que ativa o regime interpretativo, e se a intenção do artista remove o objeto da sua função original, ele já está colocando aquilo como arte. A oposição fala sobre. Então, se a oposição falar pra mim que intenção não basta, eu acho que isso é verdade, mas eu acho que eu ia parar por aí. A razão pela qual a intenção não basta é porque o pertencimento no campo artístico depende de um reconhecimento social mínimo, ele depende de debate, ele depende de circulação, ele depende de quem classifica aquilo como arte, que são aquelas exposições sociais que eu já te falei, e tudo isso existe na fonte, existe nas obras dadaístas, existe nas obras cubistas e nas obras abstratas. Mas vamos lá. Eu acho que existe um problema muito grande no pó que o Fernando faz pro Davi, que é achar que beleza e achar que critérios estéticos são necessariamente critérios de pertencimento. Antes de eu ir pra essa parte, Fernando. O Davi estava falando até agora há pouco que enviada anonimamente essa arte significa que nós não podemos pressupor nenhuma intenção sobre ele. Você está usando como maior A mecanismo lógica aqui, de Fernando, na verdade, é que a arte foi enviada para a sociedade artística de maneira anônima, mas o artista é plenamente reconhecido, que é o Marcel Duchamp. Na verdade, eu acho que a própria intencionalidade de exposição e de interpretação, ela pode ser levada em consideração, e tudo que é produzido com a intencionalidade de arte deveria ser reconhecido como arte. Trevisano. Você está cometendo o erro que você mesmo apontou no início do discurso. Essas são definições que você acha. Prove por lógica por que aquilo Eu é uma acabei arte. de te provar por lógica, meu filho. No final das contas, essas são as definições das revistas, essas são as definições do próprio artista, daquilo que é arte, essas são as definições que existem de maneira social, não é o que você acha bonito, é o que a sociedade considera como valorativo. Eu acho que o seu erro central e o erro do Fernando é achar que critério de produção é necessariamente critério de pertencimento. Aqui entra o núcleo do meu argumento principal. Eu acho que critérios de produção dizem respeito a como os artistas são formados, e aqui é muito importante sim a gente falar sobre padrões estéticos e falar sobre como aquilo é ensinado, como aquilo é avaliado, a sua habilidade técnica, o seu domínio dos materiais. Tudo isso é utilizado de maneira pedagógica ou de maneira crítica, mas não deveria ser e não é critério ontológico para definir o que é ou o que não é arte. Critérios de pertencimento dizem respeito a alguma coisa muito diferente. Se o objeto ou o gesto opera dentro de práticas reconhecidas de produção e de significado, se ele é apresentado como, e se ele
ele é apresentado como arte, se ele é interpretável como arte e se ele é debatido como arte por uma comunidade, isso já é suficiente para que ele faça parte desses critérios de pertencimento. Eu acho que a história da arte mostra que muitos objetos amplamente reconhecidos como arte falham em critérios tradicionais de produção. A gente está falando aqui de todas as obras de arte cubista, de todas as obras de arte abstrata, que ainda te causam algum tipo de reflexão. Você ainda olha para Guernica e tem algum tipo de interpretação porque aquilo te desperta algum sentimento, mas ainda assim são arte, performances ready-made, apropriações, colagens, arte conceitual. Tudo isso é parte construtiva do campo artístico moderno, e no lado de oposições, se a arte do Duchamp não é arte, pelos próprios critérios impostos pela primeira oposição, nenhuma dessas outras categorias é arte. É por isso que eu tenho muito orgulho em propor. Mas agradeço o excelente discurso. E agora, para dar prosseguimento ao caso da oposição, adjunto do líder da oposição, here, here. Obrigado. Então, gente, antes de começar meu discurso, eu gostaria de dizer que é incrível estar debatendo aqui com vocês. Eu acho que eu já debati com quase todo mundo nessa sala. Então, tipo, realmente muito legal estar debatendo. Na verdade, não. Você viu uma equipe só que eu acho que não debati. Tá. Mas, resumindo, acho que, tipo, realmente está um debate muito legal, está sendo um debate muito legal. Acho a moção bem engraçada, por sinal. Então, vou falar de coisas engraçadas no meu discurso também. Então, eu começo meu discurso. E agradecer a todo mundo, agradecer minha dupla, e é isso. Começo meu discurso em 3, 2, 1. Tá bom, o que o governo não entende desse debate? Deus e diabo, bom e mal, triste e feliz. Esse é o ponto. Tudo que é oposto a alguma coisa nunca pode ser considerado aquilo. Literalmente, esse negócio deteriora o sentido da arte. O que a arte é considerada, por ser oposto à arte, ele não pode ser considerado arte. E é isso que o primeiro governo não entende desse debate. Tá bom, painel, vamos entender. Claramente, esse negócio é uma crítica à arte. É uma crítica à própria arte abstrata, que tanto é pintada pelo primeiro governo. Painel é um mictório. Mictório é algo imundo, mictório é algo que se faz xixi, é algo que é visto como algo, sei lá, meio porco pela sociedade. Esse é o ponto. E quando você coloca aquilo e considera arte, ela é quase como se fosse uma crítica à arte, dizendo que, tipo, a arte que considera tudo, ela é porca. Esse é o ponto. Isso não é uma consideração. E o ponto é, se você está justamente considerando que isso é arte, isso não é certo, pelo motivo de que isso deteriora a arte. Painel, algo que vai contra alguma coisa nunca pode ser ele mesmo. Isso é quase um paradoxo. Isso é quase a possibilidade de existir anti-arte. Então, mesmo que a gente comprasse, painel, que o silêncio é arte, e tipo, que o cubismo é arte, que tudo isso é arte, tudo que eles falaram é arte, mesmo que a gente comprasse tudo isso, ainda assim, isso aqui não seria arte, pelo motivo de que ele vai contra a arte. Esse troço, ele vai contra qualquer tipo de estipulação que a arte existe. Então, é como o João falou, painel, se a arte tem 5.000 pilares, isso vai oposto a completamente todos os pilares da arte, por ser oposto à arte. Ele leva a arte ao escrúpulo, ele leva a arte ao porco, ele resume a arte nisso. Ninguém interpretou nesse debate, painel, justamente no caso do primeiro governo, o que é esse negócio? É um mictório, painel, não é só qualquer coisa, não é, sei lá, como se fosse até a banana que o João falou, mas é um mictório, é algo que remete a esse sentido. Então é quase como se fosse uma crítica à arte. Então, olha o que ele vem me trazer, painel. Ele vem me trazer que isso é arte, a Gabriela fecha isso no discurso dela, que isso é arte porque as pessoas que representam a arte, os artistas e as instituições considerariam isso arte. Só que o ponto é, painel, você vai considerar arte algo que é oposto à arte que você acredita? Então não é nem sobre o fato de ser considerar arte ou não, mas essas instituições não considerariam isso arte pelo simples fato de que isso vai contra qualquer preceito da arte, já que leva a arte ao porco, como eu falei. Então isso é um ponto muito importante para esse debate, painel, porque tudo que é oposto a alguma coisa nunca pode ser isso. Tudo que deturpa, tudo que deteriora e tudo que leva aquilo à merda não pode ser considerado aquilo. Então isso é um ponto muito importante para esse debate, painel. E eles não engajam com esse ponto. Eles só engajam com o que o João falou. Painel, eu vou dizer o que o João falou. O João disse, primeiro, que isso não é arte nos conceitos de arte que existem hoje em dia. Mas mesmo que isso fosse considerado, de alguma maneira, ainda não se encaixa na arte pelo fato de ser oposto. Foi isso que o João disse para você, painel. Aquilo que o João estava falando sobre representatividade, era quase um framing que ele estava trazendo para você, e só explicando o que a sociedade considera ou não arte hoje em dia. Eles interpretaram o painel como se o nosso caso inteiro fosse isso. Isso leva o caso deles ao fraco, porque eles não conseguem engajar direito com a gente. E outra coisa que é muito importante é, brainrot é arte ou não é? O brainrot tem significado, painel. Brincadeira, gracinha. E os artistas não gostam do brainrot pelo motivo de que o brainrot, ele também leva a arte ao lixo. Ele leva a arte como uma brincadeira, como uma gracinha, como algo inútil. Então, esse é o ponto. Mesmo que isso não seja uma crítica, ainda é uma gracinha, ainda é uma brincadeira, ainda é uma piada. E por esse motivo, a própria instituição que recusou essa arte, recusou por esse motivo. Recusou porque não era só mais uma coisa, porque era um mictório, painel. Tem que entender o que é isso, tem que entender a importância disso. Hoje em dia, isso é uma coisa da sociedade. Brainrot não é considerado arte, porque brainrot tem a intuição de gracinha. Algumas coisas feitas por IA ainda são consideradas artes em alguns parâmetros, mas o brainrot ele se destaca como nenhum. O brainrot se destaca ao nada, porque ele é apenas algo que tem significado de ser
brincadeira. Então, painel, se eu já te provei que a própria arte, as instituições artísticas não consideram a gracinha, a brincadeira como arte hoje em dia, que dirá no tempo todo, entendeu? Então eles falam muito de história da arte pra gente, mas eles não conseguem me dizer por que uma brincadeirinha ou algo que leva a arte ao lixo deve ser considerado arte. Então esse é um ponto muito importante. Agora eu vou começar com as minhas... Já tava refutando, né? Mas agora eu vou refutar diretamente o que eles disseram. Eu tava, refutando e curtindo. Tá, bora lá. Tá, eles falam que, só de você deslocar o pensamento a qualquer coisa, isso pode ser arte. Tá, mesmo que eu compre que isso gera reflexão e que reflexão é arte, eu compro isso. Mesmo que eu compre isso. Ainda assim, não é arte pelo motivo de que a reflexão que gera é o oposto. Eu posso pensar. E outra coisa, logo depois eles me trazem para mecanizar isso, painel, isso. Porque a reflexão de ser ou não arte, ela leva isso à arte. Só que o ponto é, a reflexão de ser bom ou mal não leva o mal a ser bom. Então, sim, você pode pensar o que é oposto e o que não é oposto. É completamente comum da sociedade. Quando você tem uma dúvida, quando você tem uma crítica para tentar interpretar se algo é arte ou não é arte, você geralmente vence em opostos, painel. E eu acho que isso que está aqui nesse debate é a anti-arte. É um negócio que vai contra a arte. É um negócio que deteriora a arte. E é por isso que isso é tão importante. Tá, bora lá. Eles vêm trazer até vários exemplos, como silêncio é arte, cubismo é arte. Tá, eu compro. Pronto, silêncio, cubismo, tudo isso pode ser arte. Mesmo que eu comprasse isso, ainda assim, não se dá com esses pontos. E outra coisa que eles falam muito, painel, é que, a importância de plantar a semente da cabeça. Mas tá, e daí que essa semente está plantada? Se ela ainda assim deturpa o que é arte, e ela afeta a arte, e ela mostra a arte como se fosse algo inútil, ainda assim ela não é arte porque ela é oposição a isso. Então, o caso deles também cai por aqui. E mesmo que for uma piadinha, também não dá certo. Porque uma piadinha, algo que não tem significado nenhum, algo que só existe para ferrar com a arte. E outra coisa que eles falam é que os artistas e que as instituições que existem no século XXI dariam palco para isso. Mas, painel, você daria palco para algo que vai completamente contra os seus preceitos e o que você considera certo e errado na sociedade? Não. Ninguém que considera o que defende alguma coisa vai contra os seus próprios preceitos e defender outra coisa. Então, se isso é o mal pro bem, se isso é anti-arte pra arte, então como você acha, painel, que com base na construção deles, as instituições e os artistas vão considerar isso arte? Quando a Tarsila da Amaral tava fazendo um monte de quadradinho, aí ela colocou isso na arte, ela não estava indo contra a arte, ela estava se expressando da maneira dela de expressar a arte. Esse cara, mesmo que ele esteja se expressando da maneira dele, isso não é arte porque é oposto. Então acaba que o cenário deles não se compra nesse debate, painel. Porque even if poderia considerar todos os cenários do mundo, tudo que é contra alguma coisa não pode ser considerado aquilo. Porque se você mistura os grupos, o contra e o a favor, você cria um paradoxo, você cria algo que só ferra. Gabi, seu pode. Contra a cultura ainda é cultura, as pessoas já consideram isso arte. Esse debate não é sobre o impacto de considerar isso arte, é sobre se é verdade ou não. E eu estou falando justamente se é verdade ou não. Eu estou falando justamente sobre isso. Você não entende, você está interpretando as analogias que a gente faz como impactos. E esse é o ponto. Painel, isso... Sabe emoção principiológica? Que a gente tem que fazer uma narrativa? Painel, você deve se importar tanto quanto isso quando você se importa quanto isso. É isso que a gente está fazendo, painel. A gente não está trazendo impacto, a gente não está fazendo nenhum tipo de quebra de debate, a gente está dentro do manual da WSTC para esse tipo de moção de acredita. Então, pronto. Prosseguindo agora para isso, o que eu falo para vocês. Justamente, vocês pintam justamente só um caso em que, cara, contra a cultura é cultura e tudo mais, mas não. Contra a cultura é o oposto à cultura. Contra a cultura não é considerado cultura. Eles estão bem diferenciados no dicionário e até mesmo no estudo da sociologia, contra a cultura não é considerado cultura. E muito obrigado pelo exemplo, você trouxe um exemplo muito bom para esse debate. Você mostra justamente por que existe o oposto. Então, assim, cara, se esse cara ele quer criar um movimento global e fazer várias artes de mictório, ele pode criar a anti-arte, parabéns para ele. Só que o único ponto não é arte. Ainda bem que existe, pode ser alguma coisa, tem significado, pode ter tudo, mas não é arte porque ele é oposto. E tudo que é oposto, painel, nunca foi considerado na sociedade. Então você, painel, quando você for tomar uma decisão, tudo que é oposto a alguma coisa na sociedade, ele nunca faz parte do grupo. Por que raio você decidiria que algo que é oposto à arte, algo que deturpa a arte, tanto no sentido da piadinha, como eu já expliquei do Ben Hot, tanto no sentido de uma crítica que vai contra os preceitos da arte e uma crítica que vai contra a própria arte abstrata, painel? Você colocaria isso no grupo ou você colocaria como oposto? Se você colocou como oposto, não é arte. Muito obrigado. Mesa agradece o excelente discurso e agora, para começar a nossa segunda metade, eu convido o membro do governo. Here. Senhores, como todos estão falando aqui, é uma honra estar com vocês hoje. Confesso que eu e minha dupla não estávamos esperando um break open hoje, mas, assim, estamos muito felizes de estar aqui. Como eu disse, é maravilhoso debater com pessoas tão boas, estar numa casa tão alta. Eu só vou abrir aqui meu timer, um segundo. Eu inicio o meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, eu vou começar primeiro fazendo uma pequena refutação ao nó, na verdade uma grande refutação, porque eles trazem tanta coisa, que a gente pintar tanta coisa que fica meio esquisito. E depois eu vou fazer uma construção do nosso caso e demonstrar por que a gente ganha esse debate. Primeiro,
Um O, ele quer te pintar um caso de que se você critica algo, você deixa de ser aquilo. Então, se eu sou um jornalista, eu faço uma matéria criticando o jornalismo, quer dizer que aquilo lá deixa de ser, aquilo lá deixa de ser jornalismo, entendeu? Então, é exatamente isso que eles disseram. Aspas para eles. Nada que vai contra aquilo que almeja ser pode ser. É isso que eles querem dizer. Mas essa lógica mesmo, ela é errônea, porque eles esquecem de levar em consideração que a arte ela é um meio de expressão. E a crítica que o Duchamp quis fazer à arte, ela não faz com que ela deixe de ser arte, ela apenas se torna uma arte disruptiva. Assim como a minha matéria como jornalista seria uma matéria disruptiva. E além disso mesmo, ele vai trazendo ali o caso do brain rot e vai falando que né, será que a arte A é a arte, será que o brain rot, mas esse não é um debate, não quero falar sobre A, quero falar sobre o brain rot. Porque o brain rot mesmo, ele não tem duas coisas que são intrínsecas da arte, e aqui eu vou começando a construir o meu caso, a trazer material construtivo. Ele não tem intenção e ele não tem originalidade. Eu vou primeiro começar mesmo aqui, ninguém trouxe isso no debate até agora, apenas pincelaram, que é a arte, para que ela o seja, ela tem que ter um criador dela, como o primeiro governo, eu bebo da fonte deles, que eles trazem que o criador, né, que o autor é aquele que principal, o que interpreta a arte de maneira principal, esse autor ele tem que ter uma intenção de que aquilo seja arte. Significa, o que é essa intenção? É significar as ações que ele tem, então, se for dança, se for uma apresentação, as palavras, se ele escrever livros, se ele fazer alguma outra coisa, as cores, se ele for um artista, se ele for um pintor, e as formas, se ele for um escultor, para que elas impactem o observador. E assim, elas têm uma intenção de ser arte, elas querem trazer um impacto para aquele observador. E qual que era o impacto que o Duchamp queria trazer? Justamente como o Mo disse, ele queria que aquilo lá fosse, que escrachasse, que ele demonstrasse que a arte daquela época era uma merda, que a arte daquela época você podia mijar nela de tão ruim que ela era. Porque é justamente essa disrupção que Duchamp queria trazer. E a segunda coisa mesmo é a originalidade. Duchamp, ele foi original, e isso é importantíssimo para a arte mesmo, e para te demonstrar que aquilo lá foi arte, porque ele foi o primeiro a pensar em colocar o urinol naquele lugar. Ele não foi o primeiro a pegar um urinol, ele não foi o primeiro a manusear um urinol, sei lá, quantas pessoas devem ter instalado urinóis por aí, mas o fato mesmo é de que ele foi o primeiro a pensar naquilo com uma crítica. Foi o primeiro a pensar, cara, e se eu levar isso aqui para uma exposição de arte? O que as pessoas vão pensar? Qual vai ser o pensamento dessas pessoas? E aí mesmo a gente entra em algo muito importante. A arte, ela não é um fim em si mesma. Ela não é bela porque ela quer ser bela. Ela não é bonita porque ela quer ser bonita, para que ela seja agradável aos meus olhos. Não mesmo. A arte, ela é um meio de comunicação como qualquer outro. Só que a diferença, novamente, é que você tem a intenção de que aquilo seja arte. E provável que o autor ele tinha a intenção e de que ele tinha uma originalidade, ele faz com que aquilo lá seja um meio de você trazer uma mensagem muito importante para o mundo mesmo. Uma mensagem, novamente, como eu já disse, que aquilo lá é algo, que a arte daquela época era horrível. Pode trazer até o seu point. Opa, o Tum Tum Sahur, ele é um brain rot, ele tem dono e ele tem uma intuição, ser engraçado. Ele tem uma intenção, ser engraçado. Ele não tem uma intenção ser arte. Então, assim, justamente isso que eu estou te falando. O autor, o Duchamp, ele tinha a intenção de que aquilo lá fosse arte. Nenhum brain rotter, sei lá como é o nome do criador, ele tem a intenção de que aquilo lá seja arte. Esse é o nosso ponto principal. E é por isso que o nosso caso ganha mesmo, porque a gente demonstra aqui com dois argumentos basilares do que é arte, de como que aquilo funciona no mundo. Por que é importante que nós entendamos que aquilo é arte? Porque a partir desse momento, e assim, é claro, a gente não tem que trazer impactos, mas a gente precisa entender como é que aquilo se deu, como que foi considerado ou não arte. Aquela mostra não considerou com que a arte do Champ fosse arte, mas com que o urinol dele fosse arte. Mas a partir daí criou-se o movimento dadaísmo. Ninguém falou do dadaísmo até agora, e eu acho muito importante que nós falemos do dadaísmo. Os dadás eram pessoas, que eram os artistas que eram do movimento, eles eram pessoas que já estavam de saco cheio da arte. Não é porque eles não pintavam bem, não é porque eles não conseguiam fazer, mas porque eles entendiam que havia uma hipocrisia naquela sociedade. E essa hipocrisia precisava ser demonstrada mesmo. E eles começaram a fazer uma arte que as pessoas, às vezes, cara, olhavam e falavam, por que essa pessoa está fazendo isso? Faziam poemas, que era só uma junção de palavras, faziam coisas que, assim, ninguém nunca tinha pensado, ninguém nunca, cara, nunca tinham chego naquela conclusão. Mas por que isso é tão importante mesmo?
Porque você usar a arte como um movimento, como algo de transformação social, você demonstrar que ela não é simplesmente um fim em si mesmo, que ela é uma expressão artística, é necessário. E por isso a arte, o Duchamp cumpre uma das principais motivações da arte, que é a iconografia. Arte é iconografia. Arte é aquilo lá que faz com que aquilo lá seja um símbolo de resistência, um símbolo de belo, um símbolo de qualquer outra coisa que você queira, um símbolo das suas expressões, um símbolo dos seus sentimentos internos sobre algo, sobre a vida, sobre o belo. E desde sempre mesmo, a arte ou foi. 10 segundos para que possa encerrar o tempo de poema. Alguém? Não? Tá, ok, não, sim, tem. Tá, mas tipo assim, uma crítica ela vai contra a arte, tipo, ainda assim esses brain rots, eles podem ter intenção de arte. Tem arte de IA, tem arte de brain rot, já em museus digitais hoje em dia. Ninguém tem que o brain rot seja arte, cara. O pessoal só quer que você ria daquilo. Novamente, eu vou te falar, ninguém tem essa intenção de que o brain rot seja arte. Além disso, o meu IP ele vai trazer uma refutação sobre isso, mas, cara, o especial que eu preciso te trazer aqui é que o brain rot não quer ser arte, ele não pretende, ele não tem essa pretensão. E se eu tivesse, aí a gente precisa ter uma discussão diferente, que é se o brain rot é arte ou não. Mas eu não tô aqui para debater isso, eu tô aqui para debater se o urinol é arte. Essa é o meu problema aqui hoje. E você não me demonstra por que o urinol no meu mundo seria. Do urinol, não. Por que o brain rot no meu mundo seria arte se eu considero o urinol arte? De novo, ele pega algo que era diferente, que nunca existiu, que já existia, mas ele ressignifica aquilo e ele coloca uma intencionalidade que é fazer uma crítica com aquilo. Então, portanto, Mesa, eu entendo que no nosso mundo a gente demonstra muito bem para você do porquê que o urinol é arte, do porquê que é importante que isso seja considerado arte e coloco num sistema maior e demonstra por que nós refutamos um O e por que nós estendemos de um G e por isso eu tenho muito orgulho em propor. Muito obrigado. Mas agradece o excelente discurso. E agora, para começar o caso da segunda posição, membro da oposição, here. Vocês me ouvem bem? Tranquilo. Valeu. Pessoal, eu ainda tô sem luz há muitas 101 horas. Então eu vou de novo usar o celular para cronometrar, então façam pós-verbais, por favor. Só reforçando, por favor, pós-verbais. Começa em 10 segundos. Esse debate tá meio ruim até agora porque ele inerentemente é um debate sobre qual que é a definição da arte. Mas ninguém realmente cumpre o ônus de mostrar qual que é essa definição e por que que é tão ruim quando ela é ou não é seguida. Tem uma análise consequencialista de quais são os impactos, irrelevante. Tem uma análise de, olha, o primeiro governo te diz por fiat que é isso aqui, não importa o senso estético. E daí? Gritar que o meu caso é derivativo não torna ele derivativo, e os incentivos para fazer isso são os mesmos que o cara que faz o edit do tum 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 tum. Sahur tende a dizer que os reels dele têm o mesmo impacto que Michelangelo. A proposição aqui de segunda posição é muito simples. Nós vamos nos inserir no debate colocando por que é importante cultivar o belo, o eruditismo, qual que é o impacto disso para a humanidade. Primeiro, já dizia Oscar Wilde no prefácio do aclamadíssimo, depois de um tempo, porque primeiro foi muito controverso por ser gay, Retrato de Dorian Gray. Não existem livros éticos ou não éticos, livros morais ou imorais, existem livros bem escritos e mal escritos, porque o artista é o criador das coisas belas. Desde primórdios da humanidade, quando a gente replicava a arte dos animais, a gente olhava para a colmeia das abelhas e achava aquilo muito legal. Mas a gente não podia chamar aquilo de arte, porque o princípio de arte que foi criado é de uma humanidade própria da intencionalidade, eles têm razão, e de um senso do aquilo representa o ser humano. Por isso, a curadoria desse princípio do valor estético é o que vai motivar o nosso caso e motivar principalmente o porquê que essa bizarrice estética não pode ser considerada dentro do cânone da arte. Primeiro, engajando um pouco nesse âmbito mais pragmático, consequencialista. O porquê que você não pode, por pragmatismo, admitir que coisas assim sejam taxadas como arte. É porque elas abrem a prerrogativa para que a arte trabalhada e cultivada dentro deste princípio seja taxada como menor ou simplesmente banalizada perto da multitude de arte que vai surgir. Cara, é um argumento muito simples e muito intuitivo. Se aquilo é arte, a pichação na rua também é arte, provavelmente o barulho de alguém gritando de sofrimento também é arte, e fica muito difícil você traçar qual que é a divisão da arte. E isso é intuitivo, era isso que o Duchamp queria com o Mictória, claro, era criticar ou duvidar dos limites. Mas percebe que
isso tem que ser protegido, porque, em última análise, as pessoas que realmente são artistas e se dedicam à arte enquanto profissão têm um incentivo moral, pelo princípio, que elas se dediquem ao aperfeiçoamento da sua própria arte. Pode ser subjetivo. O primeiro governo tem razão. Eu não vou chegar aqui e dizer, pô, o realismo é o jeito certo, porque o cânone da arte contradiz isso o tempo inteiro, e eu acho que isso é uma das dificuldades de primeira oposição em entender que a arte é contraditória, embora em uma tentativa de preservar o belo, que eu acho que é a melhor luz do caso deles. Mas percebe que ao você taxar como sendo igualmente valoroso, não simplesmente aceitável, mas valoroso, digno do título de arte, que o mictório atinja, o mesmo que aquele pequeno artista de uma pequena comunidade está desenvolvendo o artesanato dele, você retira este princípio superior da aclamação de você é um artista, porque disse Oscar Wilde, o artista é o criador das coisas belas. Se você assume que você não precisa ter essa dedicação, você perde esse incentivo para que a humanidade entre novamente em alinhamento com a arte para a produção das coisas não necessariamente belas no sentido de Guernica é feio, mas belas no sentido do melhor espírito de primeira posição, de algo ser contra a arte em princípio. Mas é valorizando essa ideia imaterial daquilo que nos une enquanto humanidade. Percebe que o que eu estou falando aqui é que existe uma possibilidade disso ser aberto para impostores. O cara do Tum 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 Sahur, ele pode não ter a intencionalidade de fazer arte, se segundo o governo tiver razão, mas se para os olhos do público aquilo é tanto arte quanto o trabalho de Michelangelo, você tira o cânone das coisas belas sendo trabalhadas ao longo do tempo. O aperfeiçoamento técnico que garante músicas mais harmoniosas, ou simplesmente o espírito positivo de construção da humanidade dentro da arte. Isso é extremamente negativo da perspectiva tanto de incentivos quanto de capacidade desses artistas de produzirem uma arte que se aperfeiçoa. Não é sobre um critério objetivo, mas é um incentivo e um sentimento de alinhamento Oi. com esse princípio imaterial. Vamos agora tratar um pouco mais sobre o que é esse princípio imaterial. Pode falar, Gabi. Seu caso é muito bonito, mas ele não é promoção. Moção de essa casa acredita que não é se deveria ser assim, mas se é assim ou não. Sim, mas se eu estou te falando a definição é essa, porque a arte deve ser isso, é um problema de is ought. Exatamente igual aquele do debate serious posting. Eu estou falando, a arte deve ser isso, então para a definição melhor para esse debate é que nós taxemos como arte este tipo de coisa. Se nós estamos taxando isso como isso, esse tipo de coisa, a obra dadaísta não se encaixa nesse tipo de coisa, portanto, você está fora de debate. Sendo um pouco mais pragmático. Falando sobre o princípio per se. A minha ideia aqui é que a sociologia e a arte são entidades principiológicas diferentes. Isso é difícil, isso é abstrato, mas vamos partir para exemplos para ilustrar. Primeiro, Shakespeare é canonicamente maior do que os Racionais MCs, apesar de ambos rimarem e ambos falarem do seu sofrimento, ou do sofrimento das pessoas à sua volta. A razão para isso é porque os temas e a forma como Shakespeare constrói a sua linguagem, o seu texto, é universal. As pessoas se identificam pela linguagem, pelo cultivo daquele padrão estético como sendo superior. Por isso, isso é diferente de uma análise sociológica, onde o sofrimento do Racionais MCs pode ser muito maior, porque ele é mais direto, ele fala sobre as pessoas diretamente e não depende de interpretação. Aqui não é mais uma arte consequencialista. Nós estamos falando do princípio que motiva a criação dessas artes. Segundo, o próprio Prêmio Jabuti, maior referência de literatura do Brasil, diferencia o romance de entretenimento do romance literário, justamente porque preservar o esforço pelo belo é importante. Por quê? Porque se a beleza da linguagem, da música, da tela, do que quer que esteja concorrendo com a privada, como meio de expressão, ela não é protegida por esse princípio, ela é engolida por todo o brain rot que sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Percebe? O melhor espírito de primeira oposição é te dizer, cara, se a gente permite que isso aconteça, todo o belo e a arte realmente artística, com a intencionalidade de expressar o sentimento do artista e retratar o mundo enquanto algo belo, é perdido. Por isso, o eruditismo nada mais é do que uma câmara que, com suas falhas, vamos ser sinceros, preza pela proteção desse princípio, que é fundamental para diferenciar o que é a colmeia da abelha, o que é o brain rot do Tum 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 Sahur e o que é o Shakespeare. Percebe que isso motiva os artistas menores a aperfeiçoarem o seu próprio senso interno de arte e, inclusive, justifica as contradições históricas da arte, o que nos coloca muito mais generosos do que a primeira oposição. Obrigado.
Mas agradece o excelente discurso. E agora, para dar finalização ao caso do segundo governo, o IP do governo. Here, here. Obrigada, Gabriel. Eu vou organizar minhas anotações e já começo. Boa tarde, pessoal. Eu começo o meu discurso em 3. Só um pouquinho. 3, 2, 1. Mesa, esse debate nunca foi sobre o urinol per si, nem sobre gosto pessoal. Ele é justamente sobre quais critérios importam para a gente definir se o urinol é uma arte ou não e em qual mundo que esses critérios se constroem. O governo ele vence justamente porque a gente escolhe os critérios mais funcionais e sociais que se aplicam à realidade, enquanto a oposição ela se prende a esses critérios estéticos e intuitivos que não são plausíveis para a realidade porque eles não dão conta da realidade da arte. O primeiro governo ele mostra 3 coisas. Uma delas é que a provocação ela não é um defeito, a gente concorda com isso, mas justamente por quê? Porque a arte ela precisa deslocar a interpretação dela e criar um debate coletivo, isso que o Marco mostra para vocês. E a gente acredita sim que a intencionalidade existe, e é justamente isso que a gente defende. Eles já trazem essa questão do anonimato, que o primeira posição tenta bater, eu não vou abordar sobre isso. E o terceiro critério que a gente também concorda é que a função social da arte não é se ela é bela ou não, que é muito melhor explicado para o Marco, e eu vou trazer depois com o material reputativo da segunda posição. O caso da primeira oposição é justamente de que a fonte não seria uma arte porque ela é feia. E eles também tentam trazer essa ideia tanto da banana quanto do brain rot, que eu também vou trazer mais pra frente. Mas a gente não tá falando se é uma arte boa ou não, se é uma arte feia ou não, porque, pessoalmente, se a gente for fazer uma valoração pessoal, eu não preciso achar a fonte de Duchamp bonita para ela ser arte ou não, porque se fosse, tanto o expressionismo, o dadaísmo, boa parte da arte moderna, deixaria de existir se a gente fosse levar em consideração um critério pessoal do que é considerado belo ou não. O fato da banana na parede colada com uma fita ser considerada arte não destrói o conceito de arte. Ela prova justamente que o foco da arte pode ser mudado e, atualmente, ele é interpretado de uma maneira diferente e o objeto per si ele é irrelevante porque o que importa nesse cenário é o gesto, o enquadramento que essa arte está colocada e o debate que é gerado a partir dela. E daí, justamente nisso, que pode surgir um falso dilema de que qualquer coisa viraria arte nesse contexto, que é o que a oposição tenta pintar, mas no final vocês vão perceber que justamente pelo contrário, somente no mundo em que a gente possa considerar esse critério da interpretação e da intencionalidade do próprio autor, que é muito mais restrito e a gente consegue ter uma valoração muito melhor do que a arte que não é. Porque se a gente aceita essa provocação e subjetividade, tudo vira arte, não, isso não é verdade. Porque o que conta são 3 pontos. A intenção do artista, que Duchamp tem, o enquadramento como obra, que a obra também tem, e o impacto interpretativo coletivo e duradouro, que ela tem, obviamente, porque nós estamos aqui tratando justamente sobre ela. E isso é muito mais restritivo do que o mundo da oposição, que depende muito mais do gosto pessoal, da sua interpretação pessoal e do momento histórico que a gente está vivendo. A gente tem que entender que não importa, foi um ponto levantado pela primeira oposição, eu não entendo muito bem como isso seria relevante, o fato da obra ter sido enviada anonimamente, porque a gente não pode pressupor uma intenção através disso, porque ela foi enviada para uma sociedade artística, ela foi enviada para uma exposição de arte, ela seguiu as regras. Então, a submissão per si já foi intencional, não apagaria a intencionalidade, não estaria apagando o gesto artístico, e daí que entra justamente o erro de categoria que ele não vem. Principalmente a primeira oposição queria que fosse provado logicamente o que é arte, mas eu vejo que isso é um problema que depois não se continua no debate, porque a gente entende, é um fato entendido por todos, que a arte não é matemática, a arte não é um contexto totalmente palpável, ela depende tanto do fator social, histórico e interpretativo, e se você exige uma prova lógica para eu te apresentar o que é arte, como pode ser arte ou não, é a mesma coisa do que você está impossibilitando essa definição, por isso que a intencionalidade é a única definição possível de se classificar o que é arte e o que não é.
uma analogia muito importante que o Marco apresenta é a do jornalismo. Porque se você criticar o sistema artístico, não poderia ser considerado uma arte, muito pelo contrário, porque primeiro que são argumentos completamente estúpidos e não se sustenta, porque se eu escrevo uma matéria no jornal criticando o jornalismo, não significa que essa matéria deixa de ser jornalística. Isso é totalmente falso. Você está fazendo uma crítica interna ao próprio movimento, está fortalecendo a prática, a maneira como ela é feita, e não eliminando o critério dela ser uma matéria jornalística ou não. Então, a gente não pode... Você criticar algo não faz com que essa coisa não continue acontecendo. Daí agora, já entrando um pouco no fato ainda trazido pela primeira oposição, mas que a segunda oposição ainda sustenta um pouco, sobre o brain rot. Mas ele não é arte justamente porque ele não nasce com gesto artístico, que é o que a gente está apresentando, segundo o governo trouxe para vocês, justamente, Mesa, que o que é importante é a intencionalidade artística. Primeiro que o brain rot ele surge como um movimento que é justamente pelo próprio meme, ele não, em momento algum, ele tem um ato humano de dizer isso é uma obra artística que deve ser interpretada. Ele não tem uma mensagem, ele não tem uma linguagem, ele acontece justamente pelo próprio sarro. Então, não tem como a gente levar isso em consideração como se fosse um critério. E a gente entende, principalmente quando a segunda posição traz, que a gente precisa preservar o belo, o erudito, a alta linguagem, o exemplo de Shakespeare. A gente não discorda disso. Realmente, existe arte bela e existe arte não bela, que foi o exemplo trazido pelo próprio Meilon sobre o Jabuti, que não anula o fato da obra de Duchamp ser arte, porque a moção não pergunta qual é a melhor arte, o que deve ser premiado, o que deve ser mais valorado. Ela simplesmente pergunta se a fonte do Marcelo Duchamp seria considerado arte. Abro para o pai de Fernando. O que é arte contemporânea para vocês? A gente não precisa definir o que é arte contemporânea. A arte per si depende da intencionalidade do autor. Se a intencionalidade do autor está presente ali, a gente já pode classificar isso como uma obra. A intencionalidade de criar uma obra. E daí, justamente, o exemplo do Prêmio Jabuti que você traz, ele já se prova o nosso caso, porque ele está diferenciando o romance literário do entretenimento. Isso não significa que ele não é literatura, ele só é valorado de uma forma diferente. A mesma coisa acontece com a arte, que a gente pode argumentar que é uma arte boa e uma arte ruim. A beleza ela não é um princípio fundamentante para você classificar algo como arte ou não. Ela representa o sistema histórico, o valor histórico da sociedade do momento. Então, a beleza, ela muda historicamente, ela muda, varia de cultura para cultura e varia de pessoa também. Então, isso é um falso dilema muito grande, você falar que se a gente está aceitando a arte conceitual, a gente está destruindo o belo, e o belo vai parar de existir. O fato da fonte existir não anula o fato da existência de Shakespeare, não anula a música erudita, não destrói que o belo exista também. Então, a gente precisa ter em mente que essa intencionalidade de expressar o belo é a única forma de não é a única forma de intenção artística, porque o que faz a arte ser arte é justamente a intenção do artista. Ele não era... O Duchamp, ele fez essa arte com intenção, ela não era puramente ornamental. Então, a gente tem que ter em mente isso, que quando a gente pontua e define a arte, um mundo onde a arte provoca um valor social, cultural e intelectual, é muito mais importante, porque a arte ela é uma prática humana, toda prática humana exige interação, então sem essa intencionalidade, a arte não pode existir, e você negar a intencionalidade não protege o conceito da arte, justamente dissolve ele, e por ter intencionalidade, a fonte de Marcel Duchamp é uma obra artística. Esse é o meu discurso. A mesa agradece o excelente discurso e agora, para finalizar esse debate, convido o whip da oposição. Hear, hear. Perfeito, muito obrigada. Ok. Prazer debatendo com todos vocês. É, muito orgulho de estar aqui e ver outras pessoas do Movimento Schools. Vocês são incríveis. Ah, os pronomes são ela dela, os pós eu vou sentar pelo levantamento de mãos, verbalmente, pelo chat, não faz diferença. Eu inicio meu discurso em 5, 4, 3, 2,
Painel, eu acho que eu tenho que deixar uma coisa bem clara no meu discurso, então eu vou começar falando um pouco sobre o nosso caso, depois eu vou fazer uma comparativa clara com o O para mostrar nossa diferenciação, porque a gente ganha com um G e depois com 2G. Ok, inicialmente, o que a gente defende então? Eu acho que além da gente te mostrar o que a arte é de fato per si, que tem uma função social e humana muito, muito grande, e eu vou te mostrar como que se parece no mundo contemporâneo, eu acho que a gente também te mostra a importância de considerar a arte daquela forma e por que ela sempre foi considerada com razões pragmáticas. Acreditar que o mictório é arte seria principiologicamente errado e danoso para a arte per si. Por isso que não é um conceito aceito dentro do mundo artístico, dentro dos prêmios artísticos. Por que eu não considero o mictório arte? Porque quando eu começo a considerar aquele tipo de coisa arte, eu tenho um incentivo, eu perco aquele incentivo moral de melhorar, que é fundamental da arte, porque a arte é um movimento humano social. E eu acho que é algo que todas as classes elas concordam, mas elas nunca conseguem expressar de fato e conectar isso com as caracterizações que elas trazem dentro do debate. Eu acho que quando eu taxo aquilo como arte e aquilo vira igualmente valoroso, igual o Fernando falou, isso perde a sua função de arte per si como um geral de exaltar o que é mais humano, o que tem uma função social e o que tem uma função estética muito grande. Porque a arte não é só para agradar os olhos, mas é também para tocar a alma. Eu acho que por isso que a arte é feita de um artista para as pessoas. Ok, a gente falando sobre como isso não preservar o esforço pelo belo, engoliria a arte que preza pela humanidade. Eu já te mostrei o quão importante isso é, o quão principiologicamente, pragmaticamente isso é importante para os artistas e para o mundo da arte per si, para quem estuda a arte, isso é extremamente intrínseco a eles e por isso faz parte no seu critério de avaliação, que é o critério de avaliação que a gente usa aqui hoje. Ok, acreditar ser arte a banalizaria. E na sociedade de consumo que a gente vive agora, globalização, a gente entende que quando a gente considerar esse tipo de coisa arte, a gente vai ter que considerar uma obra de IA, inteligência artificial, arte também, porque tem a sua intenção de vender ou de provocar e algo do tipo. O que vai contra o conceito de arte humanizada e social, de conectar e trazer a sua intenção. Precisa ir além da provocação. A gente compra que o mictório, ele realmente traz uma provocação, a gente fala pra você que ele tem essa intenção, só que isso não é o suficiente pra ser arte, isso é ideológico, isso é ele criticando algo. A sociologia e a arte, elas podem andar lado a lado quando a arte estética, social e humana, ela tem a função de criticar e ideológica. Mas uma ideologia per si só não pode ser considerada arte. Senão, eu entendo que qualquer coisa que pode ser interpretada e expressada, já que qualquer coisa que o ser humano faz é uma forma de expressão, se eu faço uma xícara, eu também estou expressando que eu tenho a necessidade de, sei lá, tomar água, tomar café. No final do dia, eu vou estar misturando a intenção e a qualquer tipo de expressão com o que é arte, com o estético. Eu acho que quando a gente não gatekeep esses princípios fundamentais da arte, a gente acaba abrindo demais e perdendo o essencial e o valor principal, que é essa humanização, o valor por si só da arte. Não é à toa que a academia ela rejeitou a obra, porque ela não tinha valor artístico per si. Ok, fazendo uma comparativa então com a primeira oposição, eu acho que a gente vai além. Primeiro, porque eu acho que a gente não fica no superficial de vai contra a arte per si e os critérios artísticos. Mas a gente mostra porque que vai contra tudo que a arte representa desde o mundo contemporâneo até antigamente. Mesmo que os preceitos eles mudem de ano após ano, a função da arte de ser social, de ser humana e de ser estética e não esteticamente agradável a todos os olhos, mas esteticamente apreciável por uma função humana de conexão muito maior, a gente entende que a gente consegue abranger muito mais e expandir muito mais o impacto do nosso caso, ao mostrar como que considerar aquilo arte, sem ser de fato, vai contra tudo que a arte representa e traz diversos danos pragmáticos para a própria arte per si. Por isso que a gente acredita que grandes acadêmicos, artistas, escultores, eles não considerariam aquilo arte per si. Eu acho que a questão de ser oposto da arte e a diferença foi refutado também por 2G. Eu acho que a gente reestrutura para uma linha diferente, por isso que eu acho que a nossa extensão ela é horizontal. No final do dia, eu acho que eles acabam não conseguindo provar a questão daquilo não ser possível de não ser passível de apreciação e que como ela é feita para ser subjetiva e não crítica, eu acho que a gente traz um princípio sociológico e artístico que difere isso e especifica. Então eu acho que esse ponto, ele só é acreditado do nosso lado porque a gente traz razões estruturais passíveis e não opiniões dentro desse debate, com até princípios sociais, artísticos e de grandes artistas, etc. E também de interpretação de grandes
grandes prêmios artísticos, como o maior prêmio de literatura brasileiro. Ok, eu acho que falta um pouco de mecanização, é por isso que eu acho que a gente consegue ganhar de primeira oposição numa questão de abrangência, de relevância, mas eu acho que também numa própria lógica de mecanização. Ok, entre primeiro governo, então. Eu acho que eles trazem algumas afirmações que eles não conseguem provar pra gente dentro desse debate que são verdadeiras e por isso eles acabam perdendo. Por exemplo, o que a Gabi ela fala pra você? Que a arte de Duchamp ela não é utilizada como mictório, então quando você tira a função original daquela arte, daquele objeto, automaticamente ele vira arte. Sabe por que isso não é verdade, Gabi? Porque existem máquinas artísticas que foram criadas para o fim artístico. Isso faz com que elas não sejam arte. A escultura que foi criada para um fim artístico, ele também não é arte, é um objeto que não vai ser usado para outra coisa. Ele foi criado para aquele fim e ele é utilizado para aquele fim. Isso não tira o valor artístico daquilo. Eu acho que você ressignificar a função de algo não automaticamente a torna arte. Se você não tem todos os critérios que a gente trouxe de humanização, de valor de conexão e também de valor estético. Vocês acabam desconsiderando o valor estético, dando duas razões de ser temporal e variável e não acabam me provando o porquê de fato. Tanto que o parnasianismo, ele foi um movimento artístico que era puramente estético e não tinha nenhuma função ideológica de crítica, sabe por quê? Porque o princípio sociológico de crítica não faz aquilo ser arte. Eu já te mostrei a diferença bem clara, vou aceitar seu põe. Pablo Picasso e Salvador Dalí também foram recusados pela academia. Quando você muda o objetivo daquilo, quando você coloca essas máquinas para serem máquinas artistas, elas também são arte, porque você muda o objetivo e a funcionalidade Ok, daquilo. Gabi, eu acho que quando você cria uma arte, uma máquina para ela ser arte, não, você não mudou o motivo dela ter sido criada. Ela foi criada para aquilo, ela usa seu fim. No final do dia, eu acho que você só está contradizendo o seu próprio caso. E segundo, não, um artista ser recusado por um motivo específico e outro artista ser considerado por outro motivo, numa academia são coisas diferentes. Se eu recuso um cara porque ele é pobre, eu recusei porque ele é pobre. Se eu recusei uma arte porque ela não é arte, eu recusei porque ela não é arte. Eu acho que o seu pó também não entra dentro do nosso caso, já que a gente provou por que foi recusado de forma plausível. Ok, eles falam também que nós vemos a arte como uma visão atual, mas eu acho que mesmo na época, ela também não foi considerada arte. O fato dela ter repercutido tanto por causa de uma foto não a torna arte. As pessoas terem visto aquele mictório e ela ter se popularizado não torna arte. Senão qualquer coisa popular atualmente seria arte. Eu acho que tem uma diferenciação bem grande. A apreciação popular, ou tipo assim, a compreensão não faz com que aquilo seja arte. E o caso de segundo governo, que eles falam sobre a arte ser para se expressar. Tudo é feito para se expressar. Mas eu te mostrei porque que aquela forma de expressão, ela é vazia. Ela é puramente de provocação e não com o sentido da arte completo de humanização, de conexão e de estética. Vocês falam que Duchamp foi a primeira e originalidade. Então releitura também não seria arte na lógica de vocês. Eu acho que vocês acabam não incluindo o verdadeiro princípio da arte. Muito orgulho, hein? Opor. Mas agradeço o excelente discurso, agradeço a todos os debatedores e debatedoras pelo excelente debate. Peço que se cumprimentem, mas lá fora da breakout room que a gente vai começar a julgar. Muito obrigado, parabéns, até daqui a pouco. Obrigado, obrigado.